Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai tratar sobre as sociedades africanas na Baixa Idade Média, aproximadamente a partir do ano 1000, compreendendo, primeiramente, a sua grande diversidade de culturas e povos e também pegando a transição para a Idade Moderna e os impactos da escravidão e do tráfico negreiro para os diversos povos que habitavam o continente. Bora para a aula? Bom, pessoal, como a gente está tratando de um período da transição da Idade Média para a Idade Moderna, é importante também a gente entender a transição da África dentro desse contexto. Então, como que a gente pode caracterizar de uma maneira rápida a África antes do século XV? Primeira coisa, você tem um continente com uma enorme diversidade cultural e uma população muito significativa. Então, naquele período, você tinha aproximadamente 200 milhões de pessoas e mais de 1.250 línguas registradas. E essa cultura era muito marcada pela fusão com a cultura do Oriente Médio, principalmente ali dos árabes muçulmanos. Então, é algo que persiste até hoje. E aí você tem alguns impérios desse período da Idade Média, principalmente o Império de Gama, o Império do Mali e Songhai, além de civilizações, que em geral a gente destaca os Yorubás e os Bantus, ok? E você tem uma organização econômica muito diversificada, com prática da agricultura, da pecuária, da mineração, e aí o comércio e a busca pelo ouro, por exemplo, é algo que se destaca bastante, além do comércio em caravanas, que em geral ocorria no deserto do Saara. E por fim, em termos culturais ainda, você tem uma importância muito grande da oralidade, enquanto forma essencial de transmitir conhecimentos, tradições, tá? E que é um aspecto bastante relevante aí nesse período. Inclusive, você tem figuras responsáveis para isso, que são os griots, que tinham esse compromisso de preservar e transmitir a história, os fatos, as canções do seu povo, e que são figuras que ainda existem hoje, tanto na África quanto aqui no Brasil, e que são muito respeitados em suas comunidades. Além disso, turma, cabe destacar aqui as regiões que existem no continente africano. Então, você tem aí uma região que é a África do Norte, que em geral é marcada pelo deserto do Saara, e a África subsaariana, que é todo o resto do continente abaixo do deserto do Saara. Então, sempre que você ouve alguma localização nesse sentido, há referência a essas duas grandes regiões. Lembrando que essa faixa de transição entre a África do Norte e a África subsaariana costuma ser chamada de Sahel. Bom, então, como que um continente que tinha tanta riqueza, tanta diversidade, como que funciona essa questão da escravidão e principalmente como tantas pessoas são retiradas de lá? Primeira coisa importante, havia prática da escravidão no continente, como havia em diversos lugares do mundo. Gente, lembrem-se, a escravidão é algo que existe desde a pré-história. E no continente africano, na Idade Média, você também tinha prática da escravidão, e aí esses escravos eram principalmente prisioneiros de guerras ou pessoas envolvidas em grandes dívidas. E você tinha um comércio interno de escravos nesse período, principalmente no deserto do Saara. Porém, era uma escravidão diferente dos termos dos quais nós conhecemos hoje, que são mais ligados à história brasileira. Então, quando que esse panorama que era interno muda? Com a presença do europeu, que a partir do século XV, aproximadamente, avança no século XVI, vai observar essa dinâmica interna do continente e vai, a partir de então, vender para outras partes do mundo. E aí, principalmente para a América, tá? Só em números aí, você tem mais de 15 milhões de africanos que são retirados das suas terras, por isso nós falamos em diáspora. Diáspora, porque é quando um grupo sai de uma determinada região e se espalha para diversos lugares do mundo. Então, são milhões de pessoas sendo vendidas, e aí, inclusive, o Brasil recebe uma boa parte delas.
você tem estimativas de 5 a 6 milhões de africanos escravizados que foram enviados para o Brasil. Além disso, a escravidão moderna, ela traz um diferencial que até então não existe. Primeiro, porque você tem um tráfico, e eu falo tráfico porque é um comércio que hoje é considerado ilegal, né? Então, você tem um tráfico internacional e, principalmente, se consolida uma ideia que até então não existia, que o negro era alguém inferior e, portanto, merecia ser escravizado, que é algo que não existia. Por exemplo, durante a Idade Média, você não observa esse tipo de coisa, certo? E aqui, inclusive, uma imagem, né, retratando a captura de escravos. Falando um pouco sobre os impérios que existiam aí durante a Idade Média, eu vou destacar dois grandes impérios. O primeiro deles é a Gana, que é conhecida, gente, como Reino do Ouro. Então, se um lugar que é conhecido dessa forma, a gente já pode dimensionar um pouco, claro, da grandeza desse local. Então, aí tem um mapinha para vocês, né? Então, você tem um império que está localizado aí no deserto do Saara, certo? E que é mais ou menos onde hoje corresponde ao Senegal. E, gente, é um império super duradouro. Então, você tem aproximadamente 1000 anos de existência, vai do século IV ao século XIII aproximadamente. E não é um império centralizado. Tanto que a palavra Gana significa agrupamento de aldeias, tá? E aí em torno da figura de um rei, mas por laços de lealdade. Então não é um estado centralizado com toda uma organização única, tá? E esse poder, gente, inclusive como que ele é definido, né? Quantas pessoas estão sob o poder de um rei? Mas veja, esse poder do rei não determina que se tenha toda uma administração, todo um sistema burocrático que é comum que existam nos reinos. Por isso que a gente fala que é um Estado não centralizado, tudo bem? E você tem aí uma fusão de culturas, que é a cultura soninké, local, e a cultura muçulmana. Embora, gente, o islamismo não era a religião oficial, como a gente vê em outros lugares, tá? Além disso, em termos econômicos, você tem um intenso comércio pela rota transsaariana, que é a rota que atravessava o deserto do Saara, e aí comércio principalmente de marfim, sal e escravos. Você tem uma prática intensa de artesanato e o que caracteriza e o que dá fama ao império, que é a mineração do ouro, tá? E que é o que determina, inclusive, grande parte de sua riqueza. Ah, aí eu coloco, inclusive, a imagem aí de sal e ouro para vocês terem uma ideia. Essa imagem aí mostra um pequeno mapa dessa rota transsaariana, que é uma rota extremamente popular na Idade Média e que comercializava diversos produtos. Aqui eu destaquei os produtos que Gana comercializava, mas você tem outras questões aí, ok? Aí no reino de Gama, eu coloquei as ruínas de Kumbi-Salé, que é a antiga capital do Império. Então você observa uma variedade arquitetônica bem elaborada, inclusive com traços muito próximos ali da cultura do Oriente Médio. E, gente, o Império de Gana, ele vai acabar sendo engolido pelo Império do Mali, tá? Que vai por esse processo de dominação. Lembre-se, gente, toda vez que eu falo que há um império, é porque está tendo expansão territorial, tudo bem? Aí tem o mapinha do Império do Mali. Então, quando que ele começa a se estruturar? Justamente na conquista de Gana, no século XIII, tá? Ele é um povo de origem mandinga, mas eles vão se converter ao islamismo, isso é um diferencial muito importante. E ele vai passar por um processo de unificação através do governo de Sundiata Keita, né, logo após dominar o reino de Gana. E aí o que é interessante? Você vai ter uma junção de diversas cidades-estado e aldeias, pequenos reinos,
sob o domínio de um Mansa, que na linguagem deles é o mesmo que um rei. Você tem uma grande tolerância com a cultura de outras etnias e de outros povos dentro do Império, mesmo tendo o islamismo enquanto religião oficial e mesmo tendo essa influência com povos ali que passavam pela rota transsaariana. Além disso, foi o império mais rico do seu tempo. E quando eu falo mais rico do seu tempo, a gente está levando em conta toda a história humana, tá? Então, de todos os povos que a gente consegue levantar durante os séculos 13 e 15, foi o império mais rico até então. Tudo bem? E em termos econômicos, qual que era a fonte então, de tamanha riqueza? É o comércio, tá? Principalmente de sal, ouro, cobre, escravos, nozes de cola, tá? E aí você tem a figura dos tuaregs que transitam através dessas rotas que atravessam o deserto do Saara. Inclusive aí uma imagem do século XIII que mostra uma pintura muçulmana mostrando o mercado de escravos que havia nessas rotas comerciais. E aí eu queria destacar com vocês o Mansa Musa, que é considerado, gente, o homem mais rico de toda a história humana. Veja, mesmo hoje, considerando os homens mais ricos do mundo, como por exemplo o dono da Amazon, o Mansa Musa ainda hoje consegue ter uma riqueza acumulada que é superior a dos nossos bilionários de hoje, tá? Então ele foi o Mansa, que no caso é o rei do, do Império do Mali, e ele ficou muito popular pelas suas expedições anuais à Meca, porque dentro do costume da religião islâmica, é muito comum que pelo menos uma vez na vida você deva ir à cidade de Meca, que é uma cidade sagrada. E aí ele fazia expedições com milhares de pessoas, eram caravanas enormes que iam a Meca todo ano. E claro, nessas viagens que ele fazia, gente, você tinha aí a demonstração de toda a riqueza dele. Você tem relatos, por exemplo, de viagem em que ele levou para Meca 2 toneladas de ouro, tá? Então aí você já consegue medir um pouco dessa demonstração de esplendor e de riqueza que eu estou falando. E, claro, explica bastante ele ser considerado o homem mais rico da história, tudo bem? Bom, aí você tem uma dimensão da importância dele, você tem um Atlas catalão do século XIV, que é um Atlas espanhol, em que no mapa representaram ele, tamanha a importância que ele tinha no período medieval no continente africano, tá? Então, são visões interessantes, inclusive, para a gente dimensionar um pouco da riqueza que havia no continente, dessa diversidade, e que contrastam um pouco com as visões que se têm construídas nos dias de hoje. Além disso, o Império do Mali, gente, em termos culturais, tem duas grandes cidades que são de Guiné e Tombuctu, que são grandes centros de cultura, com mesquitas, que são templos religiosos muçulmanos, bibliotecas, escolas, universidades, e que, inclusive, hoje são considerados patrimônios culturais da humanidade pela Unesco, tá? Inclusive, você tem cidades aí que elas vivem, gente, do comércio de livros, tá? Então, é um aspecto muito interessante dessa organização do Império, tudo bem? Aí, ó, é, a cidade de Gené e a cidade de Tombouctou, que são construções que permanecem em pé do período medieval. Além disso, a gente ainda fala sobre uma outra grande civilização, que são os Yorubás. Os Yorubás, gente, veja, ele não forma um reino centralizado, são cidades e aldeias independentes. E claro, o que eles têm em comum? Traços culturais, principalmente linguísticos, religiosos, e partem de uma ideia de origem ancestral, ou seja, tem a mesma origem em comum. Tá? Então, tá vendo que também diversificado aí ao longo do continente, tudo bem?
São sociedades patriarcais, ou seja, estão centradas na figura masculina, em geral homens mais velhos. E é interessante porque na cultura iorubá, em geral, eram os homens que se dedicavam à agricultura exclusivamente. A mulher não lidava com a agricultura. Ela cuidava de outros serviços, tipo limpeza, moer alimentos, armazenar, cuidado com as crianças. Mas a agricultura não, tá? Então, esse é um aspecto interessante da cultura iorubá. Inclusive, ó, em duas imagens aí, mostrando primeiro a planta, no caso o mapa, né, de Leifé, que é uma cidade morada de aproximadamente 1200, que é uma cidade iorubá, e aí mostrando a imagem dos obás, que são líderes políticos religiosos locais e que são considerados descendentes de Oduduá, que é uma divindade dos povos iorubá. Aqui para vocês, gente, eu deixo algumas dicas. A primeira delas é o QR Code que está na página 481, que te leva para o site do Museu da Abolição e que tem muitos dados legais sobre a cultura afro-brasileira, sobre essa memória da escravidão, sobre essa identidade. Então, eu recomendo muito. E aqui eu também deixo dois links que vão ficar aqui na descrição. O primeiro é um vídeo sobre o Mansa Musa, é um vídeo do TED Educação. Ele está legendado, mas ele é bem tranquilo de acompanhar, é uma animação. E falando, né, dos homens mais ricos de todos os tempos. E embaixo tu tem um tour virtual pelo Museu Afro Brasil, que fica em São Paulo, e que tem um acervo muito rico sobre a cultura afro-brasileira e que eu recomendo fortemente que vocês façam isso com o tempo, vejam no computador de vocês, porque é muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, curtam, compartilhem o nosso canal e acompanhem as próximas novidades, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima!